Você sabe me dizer a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico? Não? Ainda tem dúvida para diferenciar esses dois tipos de fenômeno? Fica comigo, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem pequenininho, só para a gente discutir a diferença entre esses dois tipos de fenômenos e entender de uma vez por todas o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Beleza? Então vamos lá! Olá meus químicos, tudo ótimo com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao Pura Química. Eu sou o Rômulo e no vídeo de hoje a gente vai discutir a diferença entre o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Beleza? Mas antes de a gente começar a falar dos fenômenos em si, não esqueça de se inscrever no canal e já dar aquela curtida no vídeo, para me ajudar a sempre trazer outras dicas e outros conteúdos de químicas para você. Beleza? Então vamos lá. Fenômeno é qualquer modificação, qualquer transformação que ocorra na natureza, que ocorra em nossa volta. Então eu vi, se algo era assim e ficou de outra forma, é um fenômeno. Mas qual é a diferença então entre o fenômeno físico e o fenômeno químico? A diferença é bem simples. Se ocorreu de fato uma transformação da matéria, ou seja, uma substância se transformou em outra, aí eu falo que é um fenômeno químico. Se não teve essa transformação, eu apenas falo que foi um fenômeno físico. Então, por exemplo, aqui tem um pedaço de papel, beleza? Teve uma transformação? Teve. Acabei de amassar um papel. Eu mudei a composição do papel, isso aqui deixou de ser papel? Não. Se não deixou de ser o que ele era, é apenas um fenômeno físico, beleza? Um outro exemplo, se eu tivesse uma barra de metal aqui e esculpisse essa barra de metal até chegar nessa ferramenta. Essa ferramenta deixou de ser ferro? Não. Eu apenas esculpi, mudei seu formato para ficar o formato dessa ferramenta. Teve uma transformação na matéria? Não. Então aqui é um fenômeno físico. Um outro exemplo de fenômeno físico são as mudanças de estados físicos. Ou seja, quando a substância vai para o estado sólido para o estado líquido. Ela deixa de ser aquela substância? Não. Então, por exemplo, o que tem aqui dentro é água. Essa superfície aqui está quente. Se jogar água aqui, a água deixa de ser água? Não. Ela apenas está indo do estado líquido para o estado gasoso. Mas ela não muda a composição água, ela não deixa de ser água. Como apenas está ocorrendo uma mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Agora, se eu pego uma substância e faço uma transformação em cima dela, e houve uma mudança das suas características, das suas propriedades, ou seja, ela deixou de ser aquela substância, vai ser o quê? Vai ser um fenômeno químico. Aí, por exemplo, temos aqui um pedaço de papel, beleza? Se eu queimar esse papel, depois da queima, ele vai continuar sendo papel? Não. O que vai acontecer, por exemplo? Eu tacar fogo, depois que queimou, tá vendo que tá preto? Tá vendo que não é mais papel aqui? Virou cinza? Ou seja, teve uma transformação. Como teve essa transformação, o papel, a matéria que formava o papel deixou de ser papel, se transformou numa outra, a gente fala que teve um fenômeno químico. Beleza? E aí, no caso, sempre quando ocorre um fenômeno químico, a gente fala que ocorreu uma reação química. O que é uma reação química? Quando uma substância ocorre uma transformação nela e ela se transforma em outra. A gente simboliza as reações químicas por meio de equações químicas. Aí, esse é um exemplo de equação química. O que está antes da certa, a gente fala que são os reagentes. Eles que vão se misturar para dar origem ao quê? Aos produtos. Então, os produtos são os resultados dessas transformações. Beleza? Aí, exemplos de fenômeno químico tem vários. Por exemplo, a ferrugem. O que acontece com a ferrugem? A gente tem o ferro, e aí o ferro, quando entra em contato com água e oxigênio, ele sofre uma degradação. Ele acaba se transformando em hidróxido de ferro. Por quê? Porque o ferro participou de uma reação química junto com o oxigênio, junto com a água, e deu origem a uma nova substância. Beleza? Então, como deu origem a essa nova substância, a gente fala que foi um fenômeno químico. Tá, mas como é que eu sei se aquilo foi um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Bom, nem sempre a gente vai conseguir ver de cara que teve um fenômeno químico. A gente tem algumas evidências que diz pra gente que aquilo pode ter sido sim um fenômeno químico. Uma dessas características é quando no fenômeno ocorre uma mudança de cor. Então, por exemplo, eu solto um fogos. O fogos, o que acontece no fogos? Não é colorido? Se é colorido, se teve uma mudança de cor, muito provavelmente aquilo foi um fenômeno químico. Um outro exemplo de mudança de cor é eu tenho uma solução incolor, aí eu adiciono uma outra solução que também é incolor e aí vira uma outra cor, sei lá, vira rosa. Provavelmente por ter ocorrido essa mudança de cor, aquilo é um fenômeno químico. Uma outra evidência é o aparecimento de chama. Ou seja, eu peguei o papel, botei no fogo e ele continuou emitindo uma luz, ou seja, ele continuou emitindo uma chama. Então, provavelmente o que estava acontecendo ali era um fenômeno químico. Uma outra característica do fenômeno químico são produzir efervescência. O que é isso? Quando eu reajo duas substâncias e aí dessa mistura sai um gás. Provavelmente se sair um gás, com certeza é um fenômeno químico. Um exemplo disso é, por exemplo, se a gente misturar um ácido, por exemplo, vinagre, com bicarbonato de sódio. Se eu reagir, olha o que vai acontecer. Produzir o quê? Uma efervescência. Se produzir uma efervescência é porque agora não tem mais bicarbonato aqui. O bicarbonato se transforma numa outra coisa. E aí essa coisa saiu na forma de gás e uma outra coisa pode ter continuado aqui nessa solução. Beleza? E aí uma outra evidência que também dá grande chance de que aquilo que ocorreu foi um fenômeno químico é a formação de um sólido, é a formação de um precipitado. Por exemplo, eu pego dois líquidos e misturo. Se eu misturar, vejo que formou um precipitado, ou seja, formou um sólido nesse recipiente,
provavelmente ocorreu uma reação química. Por quê? Porque esses dois líquidos se reagiram e aí o produto que foi formado, ele era insolúvel em água. Então por isso que ficou esse sólido nessa solução. Beleza? Então, gente, esse era um vídeo bem curtinho mesmo, só para explicar as diferenças básicas entre um fenômeno físico, ou seja, não teve mudança na matéria, e um fenômeno químico, ou seja, que teve mudança na matéria. Então, olha ao seu redor e veja as coisas que estão acontecendo, veja as coisas que estão se transformando. Tá mudando a matéria? Uma coisa está deixando de ser uma coisa e transformando em outra? Fenômeno químico. Outro exemplo, cozimento de alimentos. Eu boto um negócio e sai outro. Fenômeno químico. Agora, se eu boto um negócio e aí não muda as características dele, é um fenômeno físico. Ah, mas aí eu fiz a minha transformação e não teve nenhuma dessas 4 evidências que você acabou de falar. Isso quer dizer que não ocorreu um fenômeno químico? Não, porque eu falei que isso era apenas pistas de que com certeza poderia ter ocorrido. Mas tem fenômenos, tem reações que ocorrem e a gente não enxerga. Por exemplo, se eu misturar 2 líquidos incolores e aí eu não consigo ver nenhuma transformação, quer dizer que eles não se reagiram? Claro que não. Às vezes eles reagiram, só que transformaram num produto que também era solúvel em água. Então acabou ficando a mesma coisa. E então como é que eu sei que foi um fenômeno químico ou não? Eu pego a minha substância antes. Então, por exemplo, se a minha substância tem a característica X, tive a transformação, depois eu testei essa substância não tem mais essa característica X, quer dizer que essa substância não é mais daquela substância, ou seja, ocorreu uma transformação. Agora, se eu pego a minha substância Y, faço uma transformação e aí logo depois eu testo e vejo que a minha substância continua tendo a característica Y, provavelmente não teve nenhuma transformação na matéria. Então foi o quê? Só um fenômeno físico. Beleza? Então, gente, esse foi um vídeo bem curtinho mesmo, só para explicar a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico. Se vocês conseguiram entender, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo, ou se ainda ficou alguma dúvida, ou se vocês têm algum exemplo que vocês não estão conseguindo distinguir se é um fenômeno físico ou um fenômeno químico, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Beleza? Você também pode seguir a gente lá no Instagram ou acessar o site do Pura Química, onde tem várias dicas de estudo, exercícios, eu te garanto que vocês vão gostar bastante. E, gente, o nosso vídeo de hoje termina por aqui. Beleza? Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.